Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do RO Podcast e também do site Tudo Rondônia. Ao meu lado, o jornalista e advogado Samuel Costa. E nós estamos aqui em mãos com a pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada nesta segunda-feira, 17, em que o governador Marcos Rocha aparece empatado, literalmente empatado, né, com o candidato a governador, o adversário dele, senador Marcos Rogério. Essa pesquisa é interessante porque nos últimos dias a campanha do governador Marcos Rocha, a gente sentiu um clima assim, meio de desânimo, um baixo astral, e essa pesquisa veio certamente injetar ânimo na campanha. Ao mesmo tempo, a campanha do Marcos Rogério, o pessoal estava de sapato alto, alguns assessores, pretensos futuros assessores do governo, já estavam dividindo cargos de assessoria de comunicação, cargo de chefe disso, chefe daquilo, e parece-me que essa pesquisa coloca as coisas nos devidos lugares e pode fazer essas pessoas repensarem, né? E entender que a eleição, é o óbvio que eu vou dizer, mas a eleição só acaba quando termina. E às vezes nem quando termina, porque ainda tem um tapetão judicial depois das eleições, né? Então, Samuel, eu gostaria que você me ajudasse a analisar esses dados da pesquisa aqui, né? Ela foi realizada entre os dias 14 e 15 de outubro, né? A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos 1.000 entrevistados, né, no estado de Rondônia, e o governador empatado com o senador Marcos Rogério. Sem dúvida, sobre isso, Coutinho, a pesquisa tanto quantitativa, ela traz o quadro, né, uma mudança significativa que dentro de uma perspectiva é quase que perceptível que viesse a ocorrer. Na primeira rodada, o candidato Marcos Rogério do PL oscilou positivamente com 51 pontos e o candidato do União Brasil que disputa a reeleição, Coronel Marcos Rocha, com 49. Agora, dentro desse contexto, houve, né, uma oscilação negativa de um ponto negativo do Marcos Rogério de 51 para 50 e o governador Marcos Rocha reagindo, aí, empatando quantitativamente. Agora, um fato muito curioso, é importante destacar que depois do apoio do prefeito Hildon Chaves declarado no primeiro turno, percebe-se que o governador Marcos Rocha está com muita gordura para queimar aqui na capital, né? Quase o dobro do quantitativo de votos, segundo a pesquisa Real Big Data, né, encomendada aí pela Rede Record Nacional e transmitida hoje aqui pela SIC TV Rondônia. E está em todos os sites também. Na estimulada que o senador Marcos Rogério do PL tem 45, o coronel Marcos Rocha do União Brasil 45, nulos e brancos são 4%, não sabem, não responderam 6% dos votos. Os candidatos estão em campo, agora de um lado o Marcos Rogério carregando, ou melhor, a tiracolo ele está a tiracolo do senador eleito já em Bagátola, né? Estão fazendo caminhada no interior do estado e o governador aqui em Porto Velho com apoio do Hildon Chaves. Eu diria que essa performance do governador, é bom lembrar também o seguinte, caso essas pesquisas estejam corretas, né? Porque no primeiro turno a gente viu o que deu com o problema de pesquisas. As pesquisas têm mais facilidade de aferir agora essa reta final das eleições, porque são menos candidatos, candidato a governador e candidato a presidente da República. Mas mesmo assim as pesquisas erraram muito no primeiro turno. A gente tem que entender que pesquisa é um retrato do momento. Essa pesquisa aponta isso, falta alguns dias para a eleição. A eleição é dia 30 de outubro. 2 semanas quase. Faltam 2 semanas, então muita coisa pode mudar até lá. Deve sair agora uma pesquisa do IPEC, né? Esses dias, encomendada pela... O IPEC é o Ibope, né? Exato. Encomendada pela Rede Amazônica. E até o dia da eleição, até a próxima semana, deve sair outra pesquisa também do IPEC, que eles, normalmente a TV Rondônia, a Rede Globo, eles encomendam 2 antes da eleição. Então, essa semana deve sair uma e na próxima vai sair outra. Aí a gente bate uma pesquisa com a outra e vê como é que está o jogo aí. Exatamente, o quadro evolutivo, né, demonstra o que tudo indica. O que favorece, na verdade, o senador Marcos Rogério, que disputa pelo PL, é o fato dele ter o mesmo número do presidente Bolsonaro, que, diga-se de passagem, o estado de Rondônia foi o segundo estado que deu o maior percentual de votos.
E aí, pelo fato dele estar afiliado ao mesmo partido do presidente, acaba afinando que as pessoas criam uma certa simpatia pelo mesmo. E vota 22. E vota 22. Vota naquele número ali, né? Subsidiariamente a isso, o Marcos Rocha, né, percebendo dessa dificuldade, levando em consideração, Rubens Coutinho, que nas eleições pretéritas em 2018, ele se beneficiou do número 17, que era o número que o presidente Bolsonaro utilizou para ganhar a eleição de 2018, e agora parece que está armando, né, uma situação aí de divulgar mais o número, trazer mas tem isso, psicologicamente tem um efeito. Teve com o governador Marcos Rocha em 2018, né? Isso. E agora está tendo com o adversário dele, que é o Marcos Rogério. O Marcos Rogério, ele está acompanhado do Bagatoli. O Bagatoli, que foi senador eleito agora, ele em 2018 ele estava apoiando o governador Marcos Rocha e romperam os dois. E permaneceu um certo ódio ali da parte do senador Bagatoli. O governador, ele não nutre ódio, o governador é um sujeito boa praça, tranquilão, gente boa demais. Bom demais até para política. Né? Até dos próprios programas eleitorais, porque nos casos existe tenheza. Inclusive, Rubens Coutinho, nós estávamos discutindo isso semana passada, que as peças publicitárias do candidato Marcos Rogério estavam meio agressivas, atacando muito o candidato Marcos Rocha. Talvez ele já teve acesso a essas pesquisas de consumo interno, viu que o Marcos Rocha estava reagindo nas pesquisas e começou a usar aquela taxa. A gente até ficava sem nem entender. Né? Geralmente, quem faz esse tipo de tática eleitoral é o candidato que está perdendo. E como teve a primeira rodada, ele estava na frente, agora bateu o desespero, todo mundo desceu do salto. É importante ressaltar que o Jaime Bagatoli foi a sensação das eleições de 2022 aqui no estado de Rondônia. No entanto, entretanto, todavia, Marcos Rocha está na máquina do governo, a segunda maior máquina do estado. A Prefeitura do município de Porto Velho, o Wildon, declarou apoio abertamente ao Marcos Rocha e também o atual presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Republicanos, Alex Sedano, está fazendo um trabalho de militância na região do Vale de Jamari. E na minha modesta análise, o trabalho do Bagatoli junto ao Marcos Rogério é alguma coisa meio que vingativa, né? Porque ele não engoliu a separação que houve em 2018, que ele mesmo tomou a iniciativa de romper com o governador, depois quis voltar e já não tinha mais liga entre os dois e acabaram rompendo. E o Bagatoli ficou afastado desses 4 anos do governo. Ele voltou, agora ele é senador eleito e parece que ele está buscando assim, uma certa vingança nesse apoio que ele dá ao Marcos Rogério aí. Ele culpou em 2018 o governador Marcos Rocha de não ter vencido as eleições de senador quando eram 2 vagas, pelo fato de ter tido uma votação pífia na capital. Aí nesse ano agora ele se organizou um pouquinho melhor e conseguiu uma votação até significativa. Acho que ele não teve porque ele é bastante arrogante, né? Então ele não teve essa votação em Porto Velho, porque na época ele desprezava isso. E esse ano ele veio para cá e conseguiu ganhar. Pegou muitas lideranças mesmo, diversos partidos políticos. Exatamente. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que o governador, ele vem demonstrando nos últimos dias uma atividade e que não foi registrada nos 4 anos de governo dele, que é um combate sistemático ao crime em Porto Velho. Né? Creio que se ele tivesse feito isso desde o início do governo dele, hoje ele estaria bem melhor. Basta ver que ocuparam aquela região ali do Mora Melhor, do Orgulho do Madeira, colocaram polícia ali dentro, reduziu a criminalidade ali, você não vê, mas ali estava uma terra sem lei. E o governo respondeu com força e à altura, que é o que os bandidos compreendem. Né? Tem gente que advoga coisa até pior, né? Mas você tem que agir dentro da legalidade. Então o governador botou a polícia militar, a polícia civil, os serviços de inteligência das forças de segurança estão atuando. Então isso tem certamente refletido nessa boa performance do governador na capital. Eu acredito que o tenente-coronel, o bombeiro militar, o Vital, ele atualmente agora exerce o cargo de secretário de Segurança Pública e Defesa e Cidadania, tampão, no lugar do coronel Pachá, conseguiu mostrar pragmatismo e deu essa sensação de segurança, ao menos aqui na capital do estado de Rondônia. Talvez nada contra o coronel Pachá, que é um policial muito treinado, mas no tocante a essas ações, né, sincronizadas com os diversos órgãos de controle, fiscalização, policial e etc., se tivesse feito essa efetividade, certamente os indicadores seriam muito mais positivos ao candidato que busca a reeleição, Marcos Rocha. Mas antes tarde do que nunca, né? Ele demitiu o comandante da PM, do meu ponto de vista fez muito bem, está aí os resultados na capital.
Encerrando, nós demos a informação sobre a pesquisa. Eu gostaria de destacar aqui uma outra coisa que não tem nada a ver com política, mas é muito rápido. Hoje de manhã, a Polícia Federal realizou, segunda-feira, 17, a Polícia Federal realizou uma operação em Porto Velho para prender pedófilo de uma denominação religiosa aí. E com esse pedófilo, líder religioso, imagine, entre os homens maus, os piores são os religiosos. Eles apreenderam um vídeo em que um bebê de menos de 1 ano aparece sendo estuprado. Com essa informação horrorosa, eu encerro aqui o RO Podcast. Samuel Costa. É lamentável esse tipo de prática perversa e indecorosa, e a gente espera aí que os órgãos de controle e fiscalização possam analisar esse caso, acompanhar de perto e fazer um apelo para a seccional OAB Rondônia, através da Comissão dos Direitos Humanos, possa verdadeiramente estar de prontidão ali e se solidarizar com os familiares desse bebê que foi violado, né? Maneira covarde, sórdida, de todos os adjetivos que a gente não pode... tudo. E que foi repercussão, Rubinho, nos principais sites do estado de Rondônia e na imprensa nacional. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro.